Bom dia, meus queridos irmãos. Tudo na paz do Senhor? Hoje nós estamos num ambiente diferente da nossa casa e nós vamos ter um convidado especial hoje aqui também. Chega mais. Olá! Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor, é uma alegria estar aqui na mesa da nossa casa. Nós estamos tomando um cafezinho aqui, tá servido? Pra falar. Se não tá, pode pegar na sua casa e tomar. Ai, Mateus, Continua assim. Irmãos, nós vamos compartilhar uma palavra com vocês hoje. Vem mais perto de cá, então não vai aparecer. E essa palavra, sempre quando a gente entra nessa data, na data da paixão de Cristo, na Páscoa, eu sempre me lembro das minhas raízes, né, da minha formação, da minha juventude. E eu quero ler um texto com vocês, depois eu vou contextualizar a mensagem. Mas antes nós vamos orar. Vou pedir para a Renata orar. Pode orar para a gente? Amém, vamos orar? Senhor, obrigada por esta manhã, obrigada pelo teu cuidado com as nossas vidas, obrigada pelo privilégio, Senhor, o Senhor nos deu de deixar a tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ser guiados por ela. E nós pedimos nesta manhã, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, e traga mais a revelação de quem é o Senhor nas nossas vidas. E nós te agradecemos por este privilégio, Senhor, de nos reunirmos aqui e louvarmos e engrandecemos o teu nome. Tu és bem-vindo, bem-vindo, Espírito Santo de Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Antes de ler essa palavra, como eu disse para os irmãos, eu sempre me lembro das minhas raízes, e uma das pessoas que foi responsável pela minha formação enquanto homem, enquanto servo de Deus, foi o nosso pastor Juarez Subirá. E o que eu vou compartilhar com os irmãos aqui é uma ideia e uma mensagem que ele tinha isso impresso num folheto, de poder do alcance do sangue de Jesus, e nós vamos compartilhar um pouquinho isso, contextualizando com a data que nós temos vivido, com tudo que nós temos vivido como igreja. E nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre o sangue de Jesus, nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa e tudo que o sangue de Cristo fez por nós e faz até hoje ainda. Amém? O texto se encontra em 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz assim: mas se vivermos na luz, como Deus na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? É esse texto. E nós vamos falar um pouquinho, resumidamente, sobre o poder do alcance do sangue de Cristo. Entendendo que nesses dias que se fala muito sobre a paixão de Cristo, sobre tudo que Cristo sofreu pelos nossos pecados, e até entendendo o sentido da verdadeira Páscoa, entender que falar de Páscoa sem entender o sentido e o significado que ela nos traz é pura e simplesmente um comércio em volta de algo que tira o foco daquilo que é o verdadeiro, real sentido do que nós temos falado e vivido. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e contextualizar a palavra de Deus em toda a sua história, desde o seu início, desde Gênesis até o Apocalipse, e fala de 3 atributos básicos do nosso Deus: que Ele é Criador, que Ele é Senhor e que Ele é Redentor. Esses 3 atributos básicos, alguns deles na nossa mente não nos causa nenhuma estranheza e muito menos dá nó na nossa cabeça. Entendemos que Ele é Criador, é entender que existe um Deus que governa sobre todas as coisas e nas mãos do Senhor está o controle de tudo. Ele criou todas as coisas. Ele existe antes da existência. Ele é aquele que sempre existiu. Ninguém tem o poder, ou até mesmo ninguém criou Deus. Ele é o próprio Criador. Isso para nós é muito simples, muito fácil de entender. Um outro atributo de Deus, dizendo que Ele é o Senhor, esse também é um atributo simples de se entender. Se esse Deus, que é o Deus Criador e fez todas as coisas, é fácil de nós entendermos que estamos submetidos a um Deus que criou todas as coisas e por isso Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando nós falamos e até mesmo
evangelizamos uma pessoa, a primeira palavra que nós falávamos antigamente era assim, que você aceite o Senhor como seu Salvador. Mas a palavra de Deus diz que antes dele ser o nosso Salvador, ele precisa ser o nosso Senhor. Então, entender que Cristo é o nosso Senhor também é simples. Mas entender o que está por trás da redenção, de um Deus redentor, ou seja, que Ele é o detentor de todas as coisas e por meio delas nada do que foi feito se faria, por meio dele nada do que existe existiria. Ele é tudo em todos. E olhamos para Deus que tem em suas mãos o poder de nos redimir, de nos salvar e de nos purificar de todo pecado. Como diz aqui o texto que nós lemos, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A salvação e a redenção, ela está diretamente ligada, simplesmente e unicamente à pessoa do nosso Deus. Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. E sem Ele, jamais ninguém e nenhum homem nesta terra conseguirá alcançar a salvação, se não for por intermédio da redenção que está firmada e que é uma dos atributos básicos de Deus, Ele como o nosso Redentor. Amém? E se entendemos que Ele é o nosso Redentor, entendemos também que houve algo que foi feito por Ele para que pudéssemos receber essa salvação. E Ele morreu na cruz do Calvário. E na sexta-feira da paixão se comemora ou se lembra desse momento da paixão de Cristo. E lembrar do momento da paixão de Cristo, eu quero fazer aqui uma observação. Nós comentamos a respeito do filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e existem algumas críticas a esse filme, e uma das críticas que se a gente pudesse observar de fato a esse filme é o momento quando Jesus foi torturado, né, maltratado. O filme apresenta ali algumas cenas fortíssimas desse momento e de fato sabemos que foi um momento doloroso para o Senhor, mas existem algumas outras críticas que nós poderíamos falar a respeito desse filme, mas que não cabe muito nesse momento, porque nós vamos falar dos atributos do Senhor e da redenção de Cristo. Em outro momento nós podemos comentar, inclusive é uma das literaturas também do nosso pastor, saudoso pastor Juarez Subirá, que fez uma crítica a este filme também. Mas falando da paixão de Cristo e olhando para tudo que aconteceu com Jesus, nos momentos que antecederam a sua crucificação, nós vimos que através de tudo aquilo que ele sofreu, das torturas que ele sofreu, ele sangrou por várias partes do seu corpo. E quando falamos que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, esse é o segredo e essa é a chave da redenção de Jesus. Olhando para a grandiosidade desse nosso Deus Redentor, nós podemos entender o seguinte, que a salvação só se encontra na pessoa dele. Não é por mérito ou por algo que alguma pessoa faz ou por merecimento próprio nosso que alcançamos essa salvação. É única e exclusivamente pela graça e por aquilo que o Senhor nos concede. E nos concedeu, mesmo ainda nós sendo pecadores. Mas também um outro fato importante é entender que quando eu digo que eu não mereço esta redenção, eu posso também estar cometendo um pecado, desprezar aquilo que Cristo fez por nós. O texto que nós lemos diz que Ele nos purifica de todo pecado. Então, a morte do Senhor, que é o nosso Redentor, não foi inútil. Ela teve um sentido. Ele morreu para que nós pudéssemos receber essa salvação. E o outro lado oposto, também dizer que eu mereço por mim mesmo, também é uma outra questão que eu posso estar cometendo um grande erro. Que se Jesus Cristo morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário, eu que deveria estar lá, nós que deveríamos estar nessa cruz, então eu também estaria negando a redenção de Cristo, dizendo que eu mereço pelos meus próprios esforços. E então nós vamos citar rapidamente, né, esse momento que antecedeu a crucificação, dos lugares onde Jesus sangrou. E um dos primeiros que nós podemos meditar nessa manhã é que Jesus, ele sangrou. E ele sangrou e suou pelos nossos pecados.
A Bíblia diz, lá no livro do Gênesis, que os homens, de fato, naquela época, quiseram agradar a Deus com alguns sacrifícios que eles, ou a entrega de algumas coisas para o Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que Caim, ele se esforçou, ele trabalhou, ele cuidou da sua lavoura, ele cultivou tudo aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos, e ele veio entregar ao Senhor, como fruto do seu trabalho, do seu suor, a sua colheita, as primícias da sua colheita. E nós vemos que na palavra de Deus que aquilo que ele fez como resultado do seu suor próprio foi rejeitado. Mas vemos que Abel entregou um outro tipo de sacrifício ao Senhor. Ele entregou a Deus um cordeiro. Ele cuidou daquele animal e ele sacrificou aquele cordeiro a Deus, que é símbolo de Cristo, símbolo, tipo de Cristo. E Deus aceitou aquele sacrifício de Abel, dizendo a ele, ou até mesmo tipificando a salvação da humanidade através do derramamento do sangue de um animal, de um cordeiro. Ou seja, todo o esforço dos Caíns, de toda a história da humanidade, não são suficientes para que alcancemos a salvação em Jesus. A salvação só é possível através do derramamento de sangue. Jesus, ele suou sangue para abençoar o fruto do trabalho das nossas mãos. E aí o pastor Juarez dizia, apesar do trabalho que nós damos para Deus, vivendo uma vida de pecado, e até mesmo as pessoas que não ainda o aceitaram como seu único suficiente Salvador. Então, Jesus sangrou e suou pelos nossos pecados. E uma outra parte que Jesus sangrou na sua cabeça. Vimos na tortura de Cristo, nesses momentos que antecederam a sua crucificação, que os soldados cravaram na sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus Cristo, o nosso Redentor, ele nos deixa uma mensagem que a redenção alcança a nossa cabeça, alcança o nosso pensamento, alcança a nossa psique. Em momentos que nós temos vivido como igreja de tantas dificuldades, trancados dentro das nossas casas, nesse momento de quarentena, muitas pessoas têm perdido a noção e a razão e o sentido e o entendimento da vida. Mas Cristo sangrou na sua cabeça para curar também o nosso psique, o nosso pensamento, aquilo que como nós nos relacionamos com os outros e com Deus. Também Cristo sangrou no seu rosto. Ele sangrou no seu rosto e ele tinha o sangue dele no rosto dele. Isso significa que Cristo, ao sangrar no seu rosto, estava nos mostrando a resistência da vida nossa sobre o adversário. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, diz que eles, se você quiser acompanhar comigo, Apocalipse 12, 11, diz assim, que eles venceram o diabo. Eles quem? Os santos. Venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Cristo sangrou e o seu sangue escorreu pelo seu rosto, para que pudéssemos ter essa vida e essa resistência contra as obras do diabo. Que tenhamos essa resistência, porque o sangue de Cristo derramado sobre o seu próprio rosto nos dá esta garantia. Também Cristo sangrou do seu lado. Vimos que nos momentos que antecederam sua morte na cruz, após já ter sido torturado, crucificado, um dos soldados foi conferir para ver se Jesus já estava morto. E pegou a sua lança e cravou no lado de Jesus. E vimos que saiu sangue pelas entranhas de Cristo. Cravou a sua lança do lado, saiu sangue e água. A água tem um símbolo na palavra de Deus sobre a própria palavra. O sangue é a redenção daqueles que aceitam Jesus como Salvador. Nós somos redimidos pelo Senhor através da sua palavra, através do entendimento da palavra de Deus. E ele sangrou do seu lado, das suas entranhas, para também nos curar no nosso íntimo. Você que tem enfrentado dificuldades no seu íntimo, você que tem enfrentado um vazio tremendo no seu íntimo, Jesus Cristo sangrou do seu íntimo, para que o seu íntimo também fosse curado. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 16, se você abrir a sua Bíblia comigo também, Mateus, capítulo 8, versículo 16, a Renata vai ler. Mateus 8, 16.
e o 17. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele sangrou do seu íntimo, sangrou do seu lado, levando com ele as nossas enfermidades e as nossas doenças. Também diz a palavra de Deus que Jesus sangrou nas suas costas. Os soldados que torturaram Jesus utilizaram um chicote com pedaços de ossos de animais nas suas pontas. E à medida que esse chicote era aplicado nas costas de Jesus, causava feridas e rasgos enormes. Jesus sangrou nas costas, foi castigado nas suas costas com chicote, porque a palavra de Deus diz que ele levou sobre ele os nossos fardos. E os fardos são carregados nas costas. Jesus sangrou nas suas costas para que os nossos fardos fossem colocados e depositados sobre ele. Esse texto mesmo diz, que nós lemos aqui, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Doenças no nosso físico, são doenças físicas. Você tem que se apropriar dessa palavra. Jesus sangrou pelas suas doenças. E diz também enfermidades. Enfermidades quer dizer lá o ou seja, lá do seu íntimo. Íntimo. Que quer dizer as suas enfermidades no seu psicológico, no seu íntimo psicológico, na sua psique. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades e removeu de nós as nossas doenças. Também diz que Jesus sangrou nas suas mãos, onde os cravos foram pregados nas suas mãos contra aquela pedaço de madeira da sua cruz. E Jesus sangrou nas suas mãos para nos abençoar com as suas mãos poderosas também. E diz também que Jesus sangrou nos seus pés. Os seus pés também foram cravados ali, um cravo que cruzou os seus dois pés, e ele sangrou nos seus pés, para que também a nossa caminhada com o Senhor seja abençoada por ele. O nosso caminho, o nosso andar seja abençoado pelo Senhor. Diz também que Jesus sangrou na terra, o seu sangue escorreu até a terra e caiu na terra. Lá no Gênesis, após a queda do homem, Deus disse a Adão que a terra produzirá cardos e abrolhos, que ela será amaldiçoada. E Jesus sangrou na terra para que hoje nós, como igreja, pudéssemos interceder por este mundo, para todas as pessoas que vivem nesse mundo e vivem numa situação como as que nós vivemos hoje, para que elas sejam abençoadas pelo Senhor, para que elas encontrem de fato o nosso Redentor, um dos atributos do nosso Deus, que é maravilhoso. Também diz que Jesus sangrou na água. Deus abençoou a terra, Deus abençoou tudo, Deus abençoou a água. E desde o Antigo Testamento nós vemos que o sangue de Cristo, vinculado à água, que é a palavra de Deus, ele nos purifica de todo pecado. Deus transformou a água do rio Nilo, lá no Egito, e transformou aquelas águas em sangue. O que ele estava dizendo? Isso é a evangelização do mundo. Não é praga, não é apenas um sinal. Se não aceitarem o sangue do Cordeiro, a água da palavra, aí Deus manda as 9 pragas ao mundo. E aí entendemos o seguinte, que nós como igreja temos esse entendimento de que a palavra de Deus precisa ser pregada a todo mundo. O sangue do Senhor foi derramado na água. E também o sangue de Cristo foi derramado na sua ressurreição. O sangue de Cristo é maior, infinitamente maior do que o meu pecado, do que o seu pecado, do que o pecado da igreja local, do que o pecado da igreja denominacional, do que o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. Jesus foi morto pelos pecados da humanidade, mas como o sangue de Cristo é maior,
e mais poderoso que os pecados da humanidade, Ele então nos fez vivermos novamente. E Ele foi morto pelos nossos pecados, para que hoje tivéssemos vida no Senhor. Jesus ressuscitou pelo poder do sangue do Cordeiro Eterno. Amém? O sangue de Cristo tem poder. Nós apontamos para a ressurreição de Cristo quando nós dizemos: Jesus ressuscitou pelo poder do sangue de Cristo. Amém? Então, resumindo essa palavra, Jesus, o sangue de Cristo foi derramado no seu suor pelo nosso suor, na sua cabeça pela nossa cabeça, no seu rosto pelo nosso rosto, nas suas costas por nossas costas, nas suas entranhas pelo nosso íntimo, nas suas mãos pelas nossas mãos, nos seus pés pelos nossos pés, na terra por nossa terra, na água por nossa água, no seu coração pelo nosso coração e de sua alma por nossas almas, para restauração e vida eterna, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, dizer que nós estamos com muita saudade, né? E nós deixamos essa palavra para vocês, para que vocês compartilhem esse momento de Páscoa, dia de Páscoa, em família, entendendo que o sangue de Jesus e o derramamento do sangue de Jesus, esse Deus Redentor, é o que nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. E se há esperança é porque Cristo está vivo. E um beijo para todos vocês. Logo, logo estaremos todos juntos de novo. E é uma alegria participar desse tempo, aprendendo mais da palavra do Senhor e praticando aquilo que Ele deixou para todos nós. Um beijo para todos. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia lindo que a Tua igreja comemora, Senhor. A Páscoa, a ressurreição do Senhor. Eu me lembro, Senhor, no ano passado que nós estávamos reunidos lá na Torre do Castelo, no culto de alvorada. E ali nós fazíamos, ó Pai, menção à Tua palavra, quando as mulheres chegaram até a frente do túmulo e viram que a pedra estava removida daquele lugar. E tinham anjos sentados naquela pedra. E isso nos faz lembrar, Senhor, que o Senhor não está mais naquele lugar. E nunca esteve, porque o Senhor ressuscitou, Pai. E em breve, Senhor, nós estaremos unidos novamente, como igreja, mas muito mais perto do Senhor hoje, nesse dia da sua ressurreição, Pai. A morte o Senhor venceu, o véu o Senhor rompeu, Pai. O túmulo está vazio, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Abençoa essa família, abençoa essa casa, abençoa esses meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.